Oi, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sim, Tem Spoiler. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Persuasão, da autora Jane Austen. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é o livro físico. O livro físico aqui, ele não é muito grande comparado à minha mão, é um livro de tamanho médio. Ele também não é muito pequenininho, é médio, né, como eu já disse. Ele tem a capa bem lisinha e ele é bem maleável, ó. Ele dobra, mas não amassa. Bom, se você forçar, obviamente vai amassar, mas ele dobra assim facilmente. Ele não é um daqueles livros que solta a página, então ele é bem diagramado. A página dele é amarelada. Ó. Não sei se está focando. A fonte, o tamanho da fonte não é muito pequena, também não é muito grande, tem uma fonte boa. A divisão, esse aqui é um livro dividido em duas partes. A divisão de capítulos, vou mostrar pra vocês aqui. Na verdade, a divisão de livro, tem esse desenho. E a divisão de capítulo, ele tem um desenho assim, ó. Ele é bem bonitinho. Esse livro ele tem 240 páginas. É um livro médio, curto, ele é rápido. Esse livro ele foi lançado em 1817. Ele foi lançado nos anos finais da vida da Jane Austen. Ele é considerado um dos romances mais maduros que a autora já escreveu. Esse aqui conta a história da Anne Elliot e o do Capitão Frederick Wentworth. Eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, mas acredito que sim. É um livro cheio de romance e passa ali pelo amadurecimento dos personagens que se encontram, desencontram e reencontram. Dá pra entender? A Anne, ela é uma jovem de 27 anos e está solteira. Anos antes, ela se encontrou com esse capitão, que não era capitão na época, Frederick, e eles tiveram um romance ali, né? Eles se apaixonaram e tal, mas não era considerado namoro, porque nessa época eles não namoravam, eles conversavam, né? Era a corte, cortejavam, e no final decidiam se casar ou não. E a Anne, ela foi persuadida a desistir desse romance, porque ele era uma classe inferior a ela. Então, ela é uma classe alta e ele era, vamos dizer, pobre ou classe média, baixa. Então as pessoas não achavam que ele era digno dela, porque ele era mais pobre. E ela foi convencida a desistir do amor que ela sentia. Então ela terminou com ele e esse romance, esse término mexeu muito com ela. Ela não conseguiu seguir em frente, conhecendo outras pessoas, assim. Ela sempre manteve o amor dela incubado ali pra ela. E ele ficou desiludido, porque ele falou, nossa, você vai dar ouvido, assim, a outras pessoas e tal. E aí acabou que ele falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, vou pra marinha. E ele foi servir na marinha, numa guerra que tinha lá na época. E quando ele volta, ele retorna como capitão. Ele foi muito bem sucedido na marinha, ele estudou, ele se empenhou, batalhou, então ele foi crescendo os cargos e volta como capitão. E eles se reencontram. E se reencontram por quê? Então a família da Anne, ela tá falindo, e a família dela é a irmã mais velha, ela, e a irmã mais nova e o pai. A mãe dela morreu quando ela era bem pequena, e aí ficou uma amiga da mãe dela como uma mãe substituta ou para auxiliar, sabe? Ela era muito amiga da mãe, a Lady Russell, e ela era a única que dava atenção para Anne, porque a irmã dela mais nova é uma chata de galocha, hipocondríaca, tudo para ela tá com problema, tudo para ela ninguém gosta, ninguém faz, e qualquer coisinha ela tá doente, assim, na cabeça dela, né? E a irmã dela mais velha, ela também só importa com ela, só com ela e com o pai, né? Assim, o pai e a irmã mais velha meio que se combinam. O pai é muito vaidoso também, então se combina com a irmã mais velha e a Anne fica de escanteio. É a irmã do meio,
mas ela fica como de escanteio. E ela é uma jovem muito inteligente. Então, quando as pessoas estão com mais problemas, procuram a Anne para resolver. A irmã mais nova dela casa e vai morar em outro lugar. E o marido dela queria casar com a Anne, mas como a Anne ainda gosta do capitão lá, que não era capitão na época, ela rejeita. Então ele casa com a irmã mais nova e eles vão morar em outro lugar. E eles têm filhos e tudo mais. Então, com essa falência da família da Anne, o pai dela se muda para uma outra casa e a casa principal na cidade eles alugam. Muito a contragosto, mas alugam. E quando esse capitão, que é o namoradinho dela, vou chamar como namoradinho, na época não era, mas vou chamar como namoradinho, volta da marinha, os amigos dele lá, os parentes, alugam essa casa e aí passam a ter contato com a família da Anne. E a Anne tá na casa dessa irmã mais nova, porque ela cismou que estava com uma doença e foi pra lá pra ajudar. E ele passa nessas sociais que tem, né, entre as famílias, um evento aqui, um evento ali, a se encontrar com a Anne. E a Anne percebe que ela ainda guarda muito sentimento por ele, que ela ainda sente tudo aquilo que ela sentia antes, mas ela não tem certeza se ele sente o mesmo. Então, pra ela, ele superou, ele tá vivendo outras vibes, assim, conhecendo outras pessoas. E ela fala assim, bom, a culpa não é dele, ele tinha que viver e foi eu que terminei. Então ela meio que guarda isso só pra ela. A irmã do cunhado dela é uma jovem, e nessa época casavam bem jovem. Ela tem 27 aqui, solteira, mas a menina, que é a irmã do cunhado dela, é bem nova. Não diz a idade, mas é nova. Então começa a ter interesse por esse capitão, pelo Frederick. Então, eles começam a conversar, meio a cortejar, então sai todo mundo junto. Ela fica meio enciumada, mas ela não atrapalha. Tanto porque ela gosta da menina, é uma boa menina, jovem, e tanto porque ela gosta do rapaz ainda, e sabe que foi ela que terminou e que ele tem que seguir a vida dele. Ele também estava solteiro. Então, aí passa nesses encontros. Aí, eles resolvem sair, a família resolve sair de uma viagem. Nessa viagem, acontece um acidente. Essa menina, é Louise o nome dela. Ela, que gosta do capitão, ela tá passeando com todo mundo e nesse passeio tem uma escada, assim, no morro, algo parecido, pra descer, não, tipo numa praia assim, e ela fala pra ele assim, eu vou me jogar, me pega. E ele é um cara mais velho, mais sério, não gosta de certo tipo de brincadeirinha. E ele fala pra ela, não, eu não vou. E tipo assim, fala, pelo que tá escrito no livro, fala assim, bem sério mesmo, não dando margem para erro, para outras interpretações. Só que ela meio que não acredita e ela se joga. Nisso que ela se joga, ela bate com a cabeça no chão. E aí desmaia. E todo mundo entra em pânico. E nisso que todo mundo entra em pânico, a Anne, ela pega ali de responsabilidade para ver o que cada um vai fazer para poder ajudar. Como eles estão numa outra cidade, fala, você vai avisar fulano na outra cidade, vamos levar ela pra casa aqui do lado, que é a casa de um dos parentes, que vai cuidar, e vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vai organizando. O capitão olha pra ela como maturidade, porque antes ele achava que ela era influenciável, que ela não tinha maturidade nenhuma, que era meio boba assim, que tinha sido até bom eles terminarem. Só que ele também gosta dela, só que também não fala. Mas ele passou a ver a Anne com outros olhos, né? E nisso, que levaram essa menina, a Louise, pra essa casa, ele pensa assim, nossa, agora eu vou ter que casar com ela, vou ser obrigada a casar. E todo mundo meio que pensa isso também, nossa, aconteceu, responsabilidade, agora você vai ter que casar. E aí ele some dali, ele viaja e fica em outro lugar, em uma outra casa de uns parentes. Então ele viaja e fica na casa de outros parentes. E um amigo dele, que veio junto com ele na embarcação da marinha e tal, que também estava por ali, se disponibiliza para ajudar a cuidar da Louise. E nesse que ele vai cuidar dela, eles dois se apaixonam. E aí é muito rápido, eles se casam. Aí todo mundo acha que o capitão ficou sentido, ficou ofendido, porque é o amigo dele, com a menina que ele teria que casar e tal. E não, ele fica aliviado, porque ele vai ter que casar. E ele fica feliz porque é um amigo que ele gosta muito e a menina era uma menina legal, menina do bem. Então ele fica aliviado. E nessa viagem também, tem um primo distante
da Anne, que encontra ela nessa viagem, só que ela ainda não sabe que ele é primo, nem ele sabe. Depois eles vão descobrir em outra cidade, outra festa e tudo mais. E ele se interessa por ela, é inteligente, conversa, dá aquela paquerada. E o capitão fica com ciúme, mas ele também não fala, não demonstra. E ela fica, tipo, conversando com ele, mas é assim, amigo, nada de flerte. Quando eles viajam para essa outra cidade, que tem um teatro, algum evento, alguma coisa que eles se reúnem de novo, ele fica meio assim, e fulano de tal, nessa outra cidade ela descobre que ele é primo dela. E é um primo que herdaria a casa, porque como o pai dela é homem, e nessa época só o homem herda, teve 3 meninas, 3 mulheres, no caso agora adulta, então ele teria que ter um herdeiro, se ele não se casasse, né? Porque se ele se casa, continua na família dele. E aí esse primo seria o tal do substituto, mas ninguém sabia. E ele deveria casar com a irmã mais velha da Anne, só que ele também não se interessa por ela. Ele se interessa pela Anne, porque tem mais sacada inteligente, mais piadas ali num time, que as pessoas ficam, nossa, você me chamou de burra, assim? E fica pensando nisso, tipo, como assim você... E tipo, sabe aquela piada que a pessoa chama assim e ofende sem você perceber que tá ofendendo? É tipo isso que a Anne faz. Então é bem interessante esse humor dela. Então, quando eles se encontram, né, ela conversa com ele e tal, e o capitão Frederick, ele fica com ciúme, mas aí ele deixa passar. E aí, nesse evento, que aí ela não acaba ficando com o primo dela, obviamente, aí tem uma conversa que a Anne tá conversando com outras pessoas e tudo mais, e ela fala que o sentimento do homem passa mais rápido, o amor do homem passa mais rápido, que eles esquecem com mais facilidade, que a mulher fica com isso por mais tempo. E ele discorda, obviamente, mas ele não falou isso pra ela pessoalmente porque ele não estava na conversa, estava a Anne e uma outra pessoa. Então ele escreve uma carta pra ela. Nessa carta já tá no final do livro. Nessa carta... ele escreve o seguinte: não posso mais suportar o silêncio, devo falar com a senhorita por qualquer meio ao meu alcance. A senhorita rasga minha alma. Estou entre a agonia e a esperança. Não me diga que é tarde demais, que esses preciosos sentimentos desapareceram para sempre. Eu me ofereço de novo à senhorita, com um coração que é ainda mais seu do que quando quase destruiu, 8 anos e meio atrás. Não se atreva a dizer que o homem esquece mais depressa do que a mulher, que o amor dele morre antes. Não amei ninguém além da senhorita. Posso ter sido injusto, fraco e rancoroso, mas nunca inconstante. Só pela senhorita vim a bar. Só pela senhorita penso e faço planos. Não tinha percebido? Por acaso falhou em interpretar meus desejos? Não teria esperado esses 10 dias se eu pudesse ler seus sentimentos, como a senhorita deve ter lido os meus. Mal posso escrever. A cada momento ouço algo que me domina. A senhorita abaixa a voz, mas posso perceber os tons dela quando deveria estar perdida entre as outras. A senhorita é boa demais, excelente criatura. E realmente nos faz justiça. Acredita que também existe verdadeiro afeto e constância entre os homens. Há coisas muito fervorosas e constantes em mim. PS. Devo ir, incerto de meu destino, mas voltarei, ou me reunirei com o seu grupo, assim que puder. Uma palavra, um olhar será suficiente para entender se devo ir à casa do seu pai hoje à noite ou nunca mais. É a coisa mais linda, não é? Então ela lê essa carta, que ele deixa em cima da mesa para ela, e aí ela corre atrás dele e eles se conversam e ficam juntos. Esse final é muito fofo. E aí ela decide não abrir mão mais desse amor que ela sente, que ele sente por ela, porque os dois se reencontraram, os dois estão mais maduros. E ela já tem 27 anos, não tá tão novinha assim, né? Então eles ficam juntos. E é muito lindo. Esse livro, essa história aqui, ele tem uma adaptação na Amazon Prime. A adaptação, o filme, é muito rapidinho, acho que é 1h30 de filme, mais ou menos. E eu vi o filme antes de ler esse livro. E eu achei que foi fiel, sabe? Tudo que tem no livro de importante tinha no filme. E o que tinha no filme tinha aqui.
E o filme é interessante porque é a Anne narrando, falando com a gente que está assistindo e também falando os diálogos ali na cena com os outros. E os outros não interagem com a gente, é apenas ela. E é muito interessante, elas têm uma piada, uns times, mas não chega a ser comédia assim de sabe, da gargalhada. É uma comédia leve, assim, um romance muito fofo. Não tem nada de picante, não tem nada de coisas assim, é um romance bem bonito, bem leve. O livro também não tem nada de picante nem hot. A atriz que interpreta a Anne é a mesma atriz, que eu esqueci o nome dela, mas é a mesma atriz que faz 50 Tons de Cinza. Eu particularmente não gosto desse filme, não assisti e nem vou assistir, mas eu sei que é a mesma atriz e esse aqui ela é uma boa atriz. Então, pelo filme que eu vi desse aqui. Então eu recomendo se você gosta de romance, não é um romance que eu costumo ler sempre, né? Eu gosto de outros estilos, mas de vez em quando eu leio. O ponto fraco desse livro é que ele, na parte 1, ele é dividido em 2 livros, né? A parte 1 e a parte 2. A parte 1 ela é muito lenta, eu demorei muito pra ler, porque eu pegava e me dava sono, eu falava, nossa, tem que terminar. E isso é muito chato, porque você não segue um ritmo constante, né? De algo que te interesse bastante. Então, essa é a parte ruim. Mas a parte boa é que é um romance leve. Na segunda parte pra frente começa a acontecer mais a ação, você consegue ver melhor assim as cenas, né? E é bem bonitinho. Eu gostei. Eu super recomendo pra vocês que gostam de romance, é um romance leve assim, de amadurecimento, né? Das partes de adulto mesmo, faz parte da gente começar a namorar, termina, mais pra frente a gente conhece a mesma pessoa que a gente conhecia antes, mas é completamente diferente por conta das vivências, das experiências, com a pessoa é mais madura, né, com o passar do tempo, toma melhores decisões. Aqui, ela quando jovem, ela se deixou levar, né, pela Lady Russell, e depois de um tempo ela percebeu que ela fez uma escolha ruim e que ela não daria o mesmo conselho para uma outra pessoa nessa situação. Então ela conseguiu perceber e na segunda chance que ela teve, ela decidiu por ela mesma continuar, né? Esse amor, essa paixão que ela tinha por ele, e eles ficaram felizes para sempre. Gente, ficou muito fofo. É muito fofo mesmo. Então eu super aconselho, eu indico esse livro para vocês e indico o filme também. Então você diz aí embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se você já viu o filme, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, deixa aí no comentário, sempre com muito respeito, por favor. E compartilha esse vídeo se você gostou, dá um joinha aí, curte. E se você não leu, eu recomendo que você leia. Mesmo com todos os spoilers que eu dei aqui, esse aqui eu nem considero tanto spoiler, né? É um livro de 1800 e bolinha, então, né? Acho que todo mundo sabe, sei lá. É um clássico, eu diria que seria um clássico, né? Assim, mas, bom, nem sempre, né? Tem milhões de livros por aí. Momento devaneio. Então, gente, eu recomendo. E aí, o vídeo de hoje fica por aqui. Um beijo, um grande abraço. Deixa eu botar. Beijo.